Oi pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os elementos de composição dos jardins, já que na aula passada a gente já falou sobre o plano conceitual, né? Então como que a gente faz esse primeiro lançamento das propostas de paisagismo? Então agora que a gente já sabe como fazer esse primeiro lançamento, a gente pode dar uma olhada então, em alguns elementos de composição dos jardins, para que a gente possa trabalhar assim, de uma forma mais pensada, mais interessante com cada objeto e cada elemento que a gente tem para trabalhar, tá? Então, eu vou apresentar para vocês aqui. Primeiramente, a gente tem as texturas, tá? Então, quando a gente pensa nos jardins, a gente também tem que pensar em todos os sentidos que o ser humano dispõe, né? E um deles é o tato, e é através dele que a gente consegue sentir essas texturas, né? Consegue tocar e sentir essas texturas diferentes. Porém, quando a gente observa, olha para alguma vegetação, a gente também tem essa possibilidade de sentir essas texturas, mesmo que a gente não toque nelas, né? Então, essas texturas, elas fazem composições interessantes, tá? Então, aqui nessas imagens, a gente já consegue sentir na nossa pele e ter noção de qual é a sensação que a gente tem quando a gente toca assim um muro de vidro, uma coisa bem lisa no caso, e quando a gente toca aqui numa parede que tem uma parede verde, né, que tem uma vegetação, então ela já é bem mais áspera, a gente já sente diferente esse objeto que a gente está enxergando, né? A mesma coisa acontece com essas texturas aqui do piso, né, e da parede. Então a gente vê o porcelanato, a gente já sabe que é liso, que é frio, e a gente observa essa outra textura de parede que a gente já sabe que ela é áspera, que ela não é tão gelada quanto esse piso porcelanato. E essas sensações a gente consegue também através das plantas, tá? Então existem várias plantas com texturas que a gente pode trabalhar, tá? Existem plantas que elas têm essas folhas mais peludas, como eu posso dizer para vocês assim, e a gente consegue observar elas e elas causam uma sensação totalmente diferente no observador, né? Então elas têm, já dão essa impressão de que aquele toque ali provoca alguma sensação diferente, no caso espeta ou ela é mais peludinha mesmo, ela vai causar essa sensação diferente quando a gente já está observando essa planta, tá? Existem também essas outras folhas que elas são como se fossem ceradas, tá? E elas causam essa mesma sensação que os pisos de porcelanato. A gente sabe que elas são mais frias e que elas têm esse toque bem liso, né? Então a gente tem essa flor de cera aqui em cima. Depois eu vou mandar uma foto para vocês de como que é essa flor de cera, tá? Eu tenho ela aqui em casa, então ela é bem interessante porque ela tem duas texturas diferentes na mesma planta. A folha é como se fosse um plástico mesmo, ela é bem encerada, assim, ela é dura, ela nem balança com o vento quase. E a florzinha, então, que ela é peludinha e é bem próxima dessa textura aqui, tá? Então, outras plantas que a gente pode trabalhar, que elas são bem enceradas, assim, a gente tem com essas folhas grandes, elas causam sensações diferentes. São plantas assim como o lírio, como o Comigo Ninguém Pode. Então, essas plantas, elas já têm essa cera natural, né? E elas causam essa impressão, tá? A gente pode trabalhar com essas variações de texturas nas nossas superfícies do paisagismo, tá? E aí, só que a gente tem que observar muito onde a gente está colocando elas, dependendo do local onde a gente está colocando, o observador ele vai
enxergar essa textura como fina, como média ou como grossa, né? Então, se a gente for observar esse cactus aqui e ele tiver disposto num lugar que a gente não tenha muito acesso no jardim, a gente não vai conseguir compreender essa textura como uma textura grossa, ela vai ser bem fina, né? Mas vai variar muito do local onde a gente está colocando. Então, existe essa escala, né? Para se trabalhar com as texturas também. Então, ó, quanto mais próximo, mais detalhes a gente consegue observar, mais nitidez, né? Nessa textura, tá? Então, a gente pode trabalhar ela bem próxima do observador, né? Apesar de ser uma planta que pode gerar algum tipo de machucado, né? Se for trabalhada assim próximo ao observador e tiver crianças, por exemplo, elas tocarem, ele pode machucar. Mas a gente pode trabalhar ela um pouco mais longe do observador também, e aí a textura e a impressão é totalmente diferente quando a gente vai trabalhar com ela. Outra coisa que a gente pode utilizar são as cores, né, no jardim. Então, a gente já pensa logo na coloração das flores e tal. Só que a gente tem que pensar um pouquinho no que tipo de contraste que a gente quer causar com essas cores que a gente está escolhendo no nosso projeto. Existem cores quentes e cores frias, e a gente pode também trabalhar os nossos círculos cromáticos com aqueles contrastes, né, para gerar assim para gerar um contraste visual bem grande no nosso jardim, ou para causar alguma harmonia, né, que a gente, dependendo do que a gente quer, tá? Então, a gente tem cores quentes, assim, para representação nas flores, são mais as vermelhas, as rosas, tá? Então, a gente tem uma gama ali de colorações que a gente pode utilizar como cores quentes, né? O amarelo também. E aí a gente já tem cores frias, e a sensação que cada uma delas causa é totalmente diferente, né? Então eu tenho aqui esses tons de roxo, mais azulados e verdes, são as cores frias. A gente observa essas imagens e já consegue sentir esse frio nessa imagem, né? Não é um ambiente assim com a temperatura quente, a gente já sente ele diferente, né? Então essa sensação a gente tem que cuidar, já que nessas cores quentes é um jardim mais vivo, né? Ele já transmite mais essa alegria, não é como as cores frias ali que transmite mais uma calma e tal. Então vai depender muito das sensações que a gente quer passar para o nosso observador e para o nosso usuário, né? Essas cores frias, elas podem, assim, inspirar tristeza, então a gente tem que cuidar um pouquinho quando a gente utiliza essas cores nos jardins, porque se não é essa sensação que a gente quer causar, a gente acaba trabalhando de uma forma errônea no nosso jardim, né? Principalmente assim em lares de idosos, hospitais, procurar não utilizar tanto essas cores, somente cores frias, porque a gente precisa então alegrar esses espaços, então buscar mais cores quentes que trazem um pouco mais de vida a esses ambientes, tá? Então essa imagem aqui a gente já consegue ver, ela é bem fria, né? A gente consegue sentir até a umidade que vem, assim, dessas plantas aqui, nessa disposição que elas têm, tá? Aqui já é ao contrário, então essas cores quentes, né, elas já são bem mais pesadas na composição dos nossos espaços, elas enchem mais o local onde a gente está trabalhando, então muitas vezes a gente tem que cuidar, porque elas são mais pesadas na composição, então às vezes a gente vai trabalhar com elas e o jardim fica muito cheio, né? Então não trabalhar assim formas muito grandiosas com essas plantas de cores quentes. A gente pode trabalhar então alguns contrastes aqui do círculo cromático, né? E
essas cores opostas, elas sempre vão gerar um contraste maior, né? Então, azul com amarelo, vermelho com um ciano ali, o verde com magenta. Então, são cores interessantes para a gente trabalhar sempre que a gente quer um contraste, ó. Então, assim, um roxinho mais azulado com o amarelo vai gerar um contraste bem grande, né? Nessa outra composição aqui a gente também tem um contraste aqui do amarelo com o roxo. E nessa outra aqui a gente tem uma cor vizinha, então ela tem um contraste menor, é um pouco mais harmônico a composição que está sendo gerada aqui, tá? Para compor o nosso jardim, a gente pode utilizar, então, linhas, círculos, triângulos, tá? Utilizar as texturas, utilizar as cores, e aí a gente pode cuidar para usar uma variação desses elementos para que a gente não fique com esses elementos muito repetidos e uma fórmula muito monótona no nosso jardim. Então, assim, ó, todas as árvores da mesma espécie, com as mesmas colorações e mesmas texturas, elas vão gerar uma monotonia maior nesse nosso jardim. Então, procurar alternar cores, alternar texturas, alternar tamanhos e as formas também que a gente pode utilizar. É interessante que a gente vá alternando isso, né? De uma forma harmônica, não de uma forma assim que vai aglomerar todos os elementos, conforme essa imagem aqui, né? Que vai ter uma poluição visual até, mas utilizar uma variedade visual para compor esse jardim. Então, de forma harmônica alternando cores, de forma harmônica alternando texturas e alternando as formas que a gente está utilizando no nosso jardim, tá? E aí alguns elementos que a gente pode utilizar no nosso jardim. Então, a gente começa aqui com os sons, tá? Os sons, eles podem ser trazidos através dos cantos dos pássaros, do som do vento batendo nas folhas, né, batendo nos galhos ali, sobre os objetos, né? E o som da água em movimento também é bem importante, é uma forma de trazer o som para a paisagem, tá? De forma artificial, existem alguns jardins que têm assim um som, algum som ambiente, né, que é trazido, e esses sons, eles são utilizados em alguns tipos de jardins. Então vai depender muito da proposta que vocês querem, né, se é um jardim ali de descanso, né, dessa contemplação, talvez um som seja interessante, fique agradável no jardim, né? Porém, um espaço em que tenha muita movimentação, que tenha bastante conversa, esse som ele só vai atrapalhar, ele não vai ser adequado, né, para esse ambiente, tá? A gente pode trazer, então, através de várias árvores frutíferas e tal, então, o canto dos pássaros, quando a gente quer uma coisa mais natural, não trabalhar com esses sons artificiais. Então, nessa imagem aqui eu trago para vocês a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E aí, nesse espaço aqui, ele tá no meio daquela correria do centro do Rio de Janeiro, né? E é um jardim que a pessoa vai entrando e é tipo uma área de transição entre a cidade, com aquele movimento louco, e a catedral ali, que é totalmente em silêncio, né? Então, nessa parte do jardim aqui, eles utilizaram o som embaixo aqui desse púlpito, né? E essas cadeirinhas aqui são com fiéis, como se eles estivessem rezando numa missa mesmo, e o interessante é que tem espaços aqui entre esses bonecos que a gente pode sentar. Então, são elementos que compõem a paisagem e que trazem o usuário para dentro desse ambiente, né, desse momento que está ocorrendo ali. Então fica um sonzinho ambiente aqui, uma musiquinha, e a pessoa pode sentar ali, contemplar, antes de entrar nessa catedral, que daí é totalmente silenciosa, tá? A água também é um outro elemento bem interessante para se utilizar nos jardins, tá? Então ela sempre vai trazer
essa sensação de repouso, né? De calma, de quietude, e ela sempre é utilizada em áreas bem mais íntimas do jardim, assim, né? Então não pode estar, se a gente quer que ela passe essa sensação de tranquilidade, ela não pode estar num local de muita circulação, tá? Então num local mais discreto, mais reservado, assim, do jardim, é interessante utilizar essa água, tá? Além disso, a água ela vai refletir as tonalidades do céu e da paisagem que é circundante dela. Então, a gente pode fazer composições a partir dessas reflexões que a água vai causar também. Então, a gente tem que lembrar que ela reflete todo o seu entorno, né? Então, aqui algumas cascatas, o espelho d'água mais tranquilo, assim, só para umedecer o ambiente também é bastante utilizado, né? Principalmente em áreas onde a gente tem um calor bem forte, né? Então a gente pode utilizar só o espelho d'água para umedecer o ambiente e não trazer esse som da água em movimento. Outra forma de trabalhar com a água também, né? Em algumas parques, praças, mas em jardins também. Alguns outros elementos que são usados, muitas pessoas podem falar que é kit, mas também vai depender muito do nosso cliente. Então a gente vai ter que respeitar o que ele gostaria, o que ele imagina, né? E às vezes vem esse tipo de elemento, assim, rodas d'água, fontes, e a gente tem que respeitar essa vontade dele e trazer esses elementos para dentro da nossa composição também. A iluminação, então, ela é muito importante no jardim, por isso a gente trabalha sempre nos nossos projetos a parte da iluminação, tá? Ela pode ser mais delicada, assim, vindo do piso, como é no caso dessas imagens que a gente está vendo, e indireta, assim, de uma forma que ela esteja pegando, assim, nos muros laterais, em paredes, né? Não seja aquela iluminação que pretende clarear todo o ambiente, como é o caso de praças, assim, em que a gente tem que transmitir essa sensação de segurança, né? E não pode... E tem que utilizar, assim, postes para iluminar mesmo, né? No caso das ruas também. E aí a gente tem nos jardins residenciais, assim, hotéis, por exemplo, a gente tem essa composição que pode ser diferente, né? O intuito não é trabalhar aquele ambiente de forma que tenha que transmitir segurança, porque teoricamente a pessoa já está segura dentro desse ambiente, então ele vai ter que transmitir um pouco mais de aconchego ali, fazer uma caminhada noturna, e não precisa ser então uma iluminação tão agressiva, né? Ela pode ser uma iluminação mais delicada, assim, vindo do piso, tá? E aí, então, a gente tem a utilização dessa iluminação. Primeiro, a gente vai precisar de uma brita, né? A gente não vai poder sentar ela direto no solo. Depois, uma camada de areia e depois, sim, a terra, tá? Os balizadores também são outros elementos bem interessantes para serem utilizados na iluminação. Eles trazem essa iluminação indireta aqui, porém ele já tem essa função de demarcar o caminho, né, onde a pessoa pode percorrer e tal. Então aqui outros modelos do balizador, como ele é fixado então na terra, né, sempre tem uma base de concreto em que ele é fixado. Então ele não vai direto na terra, ele é chumbado aqui e parafusado, né? E aí tem esses detalhes. Esses detalhes são do livro Construindo Paisagens, do Benedito Abud, se alguém quiser se aprofundar um pouquinho mais. E tem alguns detalhamentos bem interessantes nesse livro dele. Essas fitas LEDs agora, elas trouxeram essa possibilidade de demarcar o caminho bem contínuo, né? Não só da forma de balizadores, mas sim como
como uma forma contínua mesmo, né? Então é como se a gente fosse projetar uma sanca num gesso. Então aqui tem um fundo falso e essa fita LED ela fica colocada dentro dessa parte ali. Então a gente não consegue visualizar ela. Aqui bem kit, então vasos iluminados também são outras coisas que as floriculturas vendem, né? Existe essa possibilidade de utilização. Claro que a gente tem que moderar a utilização deles, né? Porque senão a gente trabalha assim de uma forma muito sem planejamento no nosso projeto, né? Vai ficar muito pesada a nossa composição com tantos elementos modernos, assim. Então tem que cuidar um pouquinho. E aí a gente tem várias pedras que a gente pode trabalhar no nosso jardim. Tem a ágata, os pedriscos brancos, a gente tem várias numerações, os seixos rolados, o seixo branco, o pedrisco nesse tom palha. Então a gente pode fazer composições a partir das colorações que a gente tem dessas pedras. Então o seixo de rio escuro, médio, tem o seixo polido, que ele é mais brilhoso, o seixo de rio claro, então ele tem uma tonalidade um pouquinho mais clara, né, um begezinho. Casca de pinos também traz uma coloração diferente, uma textura diferente para o nosso jardim. A brita também pode ser utilizada fazendo uma composição com outras pedras ou com casca de pinos. Aqui já tem uma imagem. Aqui tem algumas imagens, então, onde a composição trabalha ali com seixo, com pedra brita, com a textura da grama mesmo, né? Casca de pinos. Então, essas colorações aqui a gente pode usar para criar desenhos no jardim, tá? E aí, para a gente trabalhar com essa criação desses elementos aqui, a gente tem que trabalhar com o separador de grama, tá? Então, esse elemento plástico aqui, ele é enterrado até essa bordinha aqui. O correto é a utilização dele todo enterrado, né? Então, se ele tiver para cima um pouco, essa utilização está incorreta. E como está sendo apresentado nesse exemplo aqui, tá? Então, ele vai impedir que a grama chegue nessa área, né? E tome conta ali das pedras que a gente vai utilizar e tal. Então, ele é bem importante na hora de fazer a composição. Essa manta bidinho, então, ela é bastante utilizada para ela é bastante utilizada, então, para os taludes, né? Então, quando existe a construção das estradas, o pessoal trabalha com a manta bidim logo após a terra, né? Para que não escorregue toda essa terra ali na hora de trabalhar com esse talude, né? Esse talude ele tem que ser trabalhado no máximo num ângulo de 45%, numa inclinação, desculpa, de 45%, senão ele vem todo abaixo mesmo. E em cima dessa manta bidim depois se coloca então a grama para que as raízes dela fixem então na terra, né? E então tragam mais essa proteção ali que as raízes podem trazer pro objeto, pro talude ali, né? Ou para um talude residencial, como é nesse caso aqui que a gente tá vendo, ó. Então tem que ser utilizada essa manta bidim para não escorregar tudo, tá? Pode ser a manta bidim, pode ser um geotêxtil que seja feito de PET, então a gente tem várias outras possibilidades, tá? Então, o paisagismo, na verdade, ele também serve de uma forma mais funcional. Aqui a gente tem essa função ornamental, mas também tem essa função estrutural, que é para segurar ali as terras, tá? A manta bidim, ela também pode ser utilizada no jardim embaixo das pedras. A gente precisa utilizar alguma manta embaixo dessas pedras, porque senão elas vão oxidando em contato com o solo e vai ficando avermelhada essa pedrinha
Então não é essa a ideia, né? Embaixo das cascas de pino é a mesma coisa também. Algumas floriculturas elas não trabalham com a manta abidim porque elas dizem que ela não tem uma vida útil tão longa e ela vai pretear as pedrinhas assim, vai escurecer as pedrinhas em pouco tempo, né? E aí usam plástico mesmo, o que às vezes não é tão bom, uma lona, porque ela não permite então que entre água nesse espaço onde ela está cobrindo, né? E a manta abidinha ela vai permitir que essa água ela penetre nesse solo. Então tem que ter muito cuidado quando a gente for utilizar o plástico, tá? Não que ele não possa ser utilizado. Em vasos de plantas, a mesma coisa, a gente pode utilizar ela na parte superior aqui para não sujar as pedras, né? Não oxidar as pedras. E embaixo aqui para evitar que se perca nutrientes, né, do solo, a gente pode utilizar essa manta aqui, então que ela vai absorver um pouco da água e dos nutrientes e a planta vai poder buscar esses nutrientes novamente ali que estão presos na manta, né? Então é interessante sempre utilizar essa manta na parte inferior de vasos. Aí os pisantes que a gente pode utilizar nos nossos jardins, a gente tem vários tipos, né? Ardósia, várias cores de ardósia, né? Então, que a gente pode compor os nossos ambientes ali com diferentes cores da mesma pedra, tá? Goiana, goiana de várias outras cores também, tá? Granito, tem granito jateado, granito bruto, Miracema também se utiliza bastante, são pedras que são utilizadas especificamente para o jardim, tá? O granito ele não pode ser polido, porque senão ele fica muito liso, então ele bruto é mais interessante de ser utilizado, tá? Aí tem esses elementos, esses pisantes de cimento aqui que eu trouxe só para vocês observarem, mas a gente não utiliza nos nossos jardins, tá? Então esqueçam isso. O cliente pode vir com esse, pode vir com aquele do pezinho também. Quartzito, tem placa cimentícia que imita madeira também pode ser usado, tá? Então, várias outras tipos de pedras, colorações. A Santomé, bastante utilizada em volta da piscina, tá? O basalto natural e o pisante de pé, não usem ele, tá? Jamais. Nas composições é muito kit. E aqui, então, alguns tipos de tábuas que são utilizados, né? E o que a gente pode transmitir, que sensação a gente pode transmitir com esses materiais que a gente pode utilizar, então, nas bordas das piscinas, né? Em local que a gente quer que ele seja mais agradável, aconchegante, que tipo de pedra, que tipo de madeira, o que a gente vai utilizar, tá? A gente também tem a utilização bastante grande dos decks, né, nos jardins, então eles são uma tendência que veio para ficar há muito tempo e eles são geralmente construídos de algumas madeiras como maçaranduba, oroeira, peroba, vão exigir uma manutenção permanente, né, com óleo queimado e alguns outros produtos que vão proteger essa madeira. A gente sempre tem que estar fazendo essa manutenção, porque a madeira ela não tem como durar muito tempo, né? Assim, no sol e na chuva, então ela vai se deteriorando, então precisa fazer essa manutenção. Também existem os decks de madeira plástica que podem ser trabalhados, né? Então eles têm uma durabilidade maior. Aqui alguns detalhes, então, construtivos dos decks, tá? Então, geralmente a gente vai ter um isolamento que vai passar até a parte interna da residência para que a gente não tenha a penetração dessa água que fica empoçada um pouco aqui embaixo do deck, né? Então, a gente precisa garantir essa impermeabilização, tá? A gente sempre vai ter essas viguinhas de madeira aqui para elevar
esse deck do chão, ele não pode ficar em contato direto com o piso ali que ele tá sendo colocado, né, ou com a terra. Então ele sempre vai ter essa elevação aqui, né, para ser colocado. Então depois, quando eu mandar os slides, vocês vão conseguir visualizar melhor esses detalhamentos, tá? Aqui tem algumas imagens, então geralmente se usa um concreto embaixo, depois a gente vai ter essas madeiras que vão elevar o nosso deck do chão ali, para que essa água possa ficar, não ficar em contato com a madeira, né, o tempo todo. Muitos profissionais usam também pedra brita embaixo dele, né, para quando fica empoçada essa água. Então daí tem esse cuidado de trabalhar com a pedra brita, não fica só a água empoçada ali, ou coloca a pedra brita acima da terra, né, para não ter esse contato direto com a madeira, tá? Então existem algumas outras formas de executar. Então esses decks dependem da empresa que for executar, né, do profissional, cada um tem uma técnica, tá? E aí um outro elemento que pode ser utilizado nos jardins são essas lareiras externas, né, bastante utilizadas na serra, assim, onde tem paisagens interessantes e o clima é um pouco mais frio, então a pessoa pode contemplar esse espaço externo ali e ser uma experiência aconchegante, porque tem fogo e tal, né? Então pode ser utilizado esses elementos, tá? Então quando ele nesse caso aqui que tá meio afundadinho, então a gente tem que lembrar que a água pode empoçar aqui, então a gente precisa sempre de ralo, dreno, né, para não trabalhar ali com uma piscina, na verdade, né? Então tem que sempre pensar nessa água que pode ficar empoçada, tá? E aí, então, falando um pouquinho das áreas urbanas, a gente tem alguns elementos que são usados, né, e alteram a nossa paisagem urbana. No caso, eu trouxe aqui alguns elementos que já foram usados para que vocês conheçam. Existe essa call parade, então, que são essas vacas mesmo. São alguns modelos, alguns tipos de vacas, às vezes elas estão em 3 posições diferentes, né? E foram dadas para profissionais, artistas da cidade, para que eles pudessem trabalhar nesse animal, assim, algumas pinturas, né, para valorizar a cultura local. E se escolheu a vaca porque ela é um animal grande, né, então se pode fazer uma boa exposição ali do trabalho do artista nas dimensões do animal. Então, essas vacas, elas estão presentes no mundo inteiro, e se eu não me engano, desde 2008 é que elas entraram, né, assim, nas paisagens urbanas, e elas vão percorrendo o mundo, tá? Então tem vários modelos, ela pastando aqui, ela sentadinha e ela de pé normal, tá? E aí os artistas locais, eles utilizam elas para mostrar sua arte. Os letreiros turísticos também são outros elementos que alteram a paisagem e que são muito utilizados agora em cidades turísticas, né, para chamar a atenção dos turistas, trazer eles para dentro de fazer uma propaganda da cidade e trazer eles para tirarem fotos e tal, em alguma paisagem interessante da cidade, e no letreiro ali, criar um outro ponto turístico na cidade. Então existem vários letreiros turísticos famosos no mundo, né? Então é uma alteração da paisagem que é muito utilizada, tá? Os murais também são outras alterações na paisagem urbana que a gente tem, que trazem um pouco de vida para esses espaços, né? Então, onde que era só muro, a gente tem aqui alguns painéis do Eduardo Cobra, a gente pode observar que altera bastante a fachada de prédios, né? E altera, assim, consequentemente, a paisagem urbana, onde ele está sendo inserido, tá?
Aqui só uma curiosidade, alguns elementos, obras arquitetônicas que ele usou na composição desse painel, né? Então tem aqui, ó, os pilares aqui lá de Brasília, aqui do Congresso, né? Do Palácio do Planalto, desculpa. Então aqui estão no rosto dele. Então tem vários elementos assim que estão escondidos nessa pintura. Aqui um antes e o depois, né? Como isso alterou a paisagem desse local, né? Então, como que é importante, né, esse painel para a paisagem local. Aqui mais um em São Paulo, né, do Ayrton Senna, tá? Nas áreas urbanas, então, a gente tem muita utilização da vegetação e elas servem para várias finalidades, tá? Então, sequestro de carbono, barreiras contra o vento e contra o ruído, barreira visual. Então, ela promove um bem-estar psicológico. Quando a gente tem esse contato com o verde, a gente vai estar se sentindo mais num local mais agradável, né? Então, ele promove esse bem-estar também. Além disso, gera sombra, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Se for utilizada de forma correta, ela promove uma menor manutenção dos pavimentos, porque não tem essa dilatação, então, de chuva, sol, calor, e o piso ele não vai dilatando e não vai se quebrando tanto. Então, ele também tem essa função de interceptar a água da chuva. Então, quando a gente tem a utilização da vegetação no meio urbano, a gente tem essas inúmeras vantagens aqui, tá? E aí a gente pode classificar as árvores através da arquitetura da copa, tá? A gente tem aqui glabosa, elíptica vertical, cônica, elíptica horizontal, umbeliforme e tem flambeliforme, tá? Então existem alguns livros que vão classificar essas árvores de algumas formas diferentes, tá? Com nomes diferentes, mas essa arquitetura da copa é interessante que a gente saiba como é a arquitetura da copa dessa árvore que a gente está utilizando no meio urbano. Às vezes a gente precisa utilizar uma elíptica vertical, às vezes a gente vai poder utilizar uma umbeliforme que é bem maior, né? Uma árvore glabosa, dependendo do local onde a gente coloca, ela vai interferir assim na fiação e tal. Então vai depender muito da arquitetura da copa para se escolher a vegetação que melhor se adapta ao ambiente, tá? Aqui tem um exemplo, o jacarandá, que seria esse umbeliforme. Lembra? Vocês podem ver, em Erechim tem bastante jacarandá e às vezes ele tem um comprimento aqui em torno de 12 metros de uma extremidade à outra da copa, então é bem grande mesmo. Uma mais alongada, assim, seria uma paineira. Uma mais arredondada, assim, que seria a extremosa, que seria mais glabosa, né? A elíptica vertical, então, seria essa paineira. Aqui tá umbeliforme, mas na verdade a gente já colocou aqui como flambeliforme, então existe essa divergência entre os autores. E aqui, então, ele indica de uma forma diferente, tá? E aí a gente tem, então, vários tipos de copas e a gente tem que sempre observar, né, antes de fazer o plantio dessas árvores, como é que ela vai se desenvolver quando adulta, tá? Árvores de pequeno porte, então, entre 4 a 6 metros, médio porte de 6 a 12 metros e de grande porte acima de 12 metros, tá? Então, uma árvore de grande porte ali seria o nosso jacarandá. O jacarandá mimoso, ele tem, então, esses 12 metros de altura, em torno disso, e os 12 metros aqui de diâmetro da copa, tá? Aqui estamos demonstrando o tamanho dessas plantas, ó, uma planta grande, a gente tem ali, que agora tá bem difícil de enxergar esses números nesse slide aqui. Acho que é
Isso aqui não, isso eu vou ficar devendo. Esse aqui, então, uma planta média de 5 a 8 metros, tá? Então, teria 4 metros de tronco e mais 4 metros de copa. Uma árvore pequena, assim, uma planta pequena de 4 a 5 metros, a gente vai ter 2 metros de tronco e mais 2 metros ai, meu Deus, fugiu a palavra. Mais 2 metros aqui da copa da árvore, tá? E a árvore grande aqui, agora sim, maior que 8 metros, então geralmente o diâmetro maior que 8 metros, a árvore é considerada uma vegetação de grande porte, tá? Então, geralmente ela tem aqui a parte do tronco e dos galhos dela em torno de 5 metros e mais 5 metros a copa dela. E aí, então, aqui existe em Erechim um manual sobre o passeio ecológico. Eles colocam aqui que a calçada ela deve ter no mínimo 2,10 metros para ser implantado esse passeio ecológico. Então, só tem que cuidar um pouquinho que esse manual que tem da Secretaria do Meio Ambiente, ele vai divergir um pouquinho com a lei de passeios de Erechim. Então, a gente tem que se adaptar um pouco, tá? Mas o básico seria que ele pede que tenha uma faixa de calçada de 1,20 m aqui e depois uma área de grama onde são plantadas as vegetações, tá? Então aqui, embaixo da rede elétrica, então se pede em Erechim que tenha árvores de porte baixo, de pequeno porte, né? E fora da rede elétrica, então, árvores de porte médio, tá? Nos canteiros centrais, eles têm utilizado árvores de grande porte, né? Que é no caso do jacarandá. Então, eles geralmente estão inseridos no canteiro central da avenida ali. Então, às vezes, a copa dessa árvore ela vai atravessar a rua dos dois lados. Ela é bem grande mesmo, vocês podem observar. Então, aqui algumas dicas, algumas distâncias mínimas que devem ser seguidas de esquinas, de postes, tá? Alguns recuos que são importantes serem obedecidos. Aqui, então, como seria o plantio através do tutor, com o cordão aqui, como que ele deve ser feito, a cova, qual é a dimensão dessa cova que deve ser feita para o plantio, tá? Aqui também tem alguns tamanhos de covas para palmeiras, para árvores grandes, para árvores jovens, então vai variar bastante, tá? Distância entre o plantio dessas árvores aqui de grande porte, no mínimo 10 metros de distância do eixo de cada árvore, tá? A gente vai ter aqui, no caso de médio porte, no mínimo 7 metros, e as extremosas aqui, que seriam uma planta de pequeno porte, no mínimo 5 metros de distância uma da outra. Então, sempre é importante respeitar essas distâncias para que a árvore se desenvolva bem, né, de uma forma bem natural, né? Então, se a gente estiver muito próxima, uma vai afetar o crescimento da outra. E aí, então, a arquitetura da copa em relação ao sistema viário, a gente tem que considerar. Então, faixas exclusivas de ônibus, é sempre importante que a gente use esse formato mais alongado, mais vertical, né? Mais em forma de cone, talvez, para que não pegue essa vegetação nesses veículos mais altos. E nesse outro exemplo aqui, então, em que existe estacionamento, a gente pode usar esse formato de copa mais arredondado, um pouco mais horizontal, para ela fornecer um pouco de sombra aqui também no estacionamento, tá, dos veículos. Então, a gente pode, claro que a gente não tem essa situação em Erechim ainda, mas talvez um dia vocês vão
trabalhar em outras cidades e vão se deparar com esse tipo de situação. E aqui, então, essas imagens são no manual, então, lá de São Paulo. Eles até indicam que sejam plantadas árvores de grande porte junto à rede elétrica, porque a copa ela vai passar, vai ser superior ao tamanho da fiação aqui, né? Então, por isso ela indica até árvore de grande porte e não de médio porte, porque essa árvore de médio porte vai ficar com a copa bem posicionada na altura da fiação. Então, ou grande porte ou pequeno porte. E eles indicam só árvores de pequeno porte. Aqui alguns conflitos, então, que a gente observa que são os usos inadequados da vegetação, né? Conflitos com o passeio, conflitos com a rede elétrica, calçadas quebradas, né? Passeio estreito, então não poderia ser plantado nenhum tipo de árvore aqui nesse passeio. E aqui, o que aquele manual de vegetação urbana indica para Erechim, para utilização embaixo da rede elétrica, camélia, cássia, quaresmeira, então são árvores pequenas, né, araçá, pitangueira. E aqui, então, a vegetação sem a rede elétrica é bastante indicado em Erechim, pato de vaca, pé amarelo, aroeira, periquita, então mais algumas outras árvores aqui, tá? Então, essas são as árvores que existem no manual de vegetação urbana de Erechim, tá? Para canteiros centrais e praças, corticeiras, cedros, ipê roxo, canela doce, figueira. Então, observe aqui essa figueira nos dois lados da rua, a gente tem a sombra dela, né, de tão grande que ela é. E aí, então, aqui seria a localização das redes, né, então a alta tensão bem lá em cima, a rede de baixa tensão essa daqui, a telefônica essa mais baixa, né, então o que para poda dessas, em que as árvores estão em contato com essas vegetações, então tem aqui a indicação de quem que tem que chamar, tá? E aí, então, a gente fala um pouquinho sobre as raízes, né? As raízes das árvores, elas podem ser raiz pivotante, raiz superficial e a raiz mista, que ela é um pouco mais baixa do que essa superficial, né? Mas ela se estende, assim, para as laterais como a superficial, tá? Então, é uma mistura da pivotante com a raiz superficial. E aí, então, a gente sempre observa a copa da árvore vai indicar como é que ocorre essa raiz embaixo da terra. Então, se ela tem esse formato mais alongado, a raiz vai seguir essa mesma arquitetura aqui dessa copa, né? Então, se ela é assim mais horizontal, a raiz provavelmente ela vai se desenvolver mais horizontalmente também, tá? O que seria certo é sempre deixar um acesso aqui para a água, né? Para não impermeabilizar as raízes. A gente vê muito plantio de árvore em que se concreta depois toda a partir do tronco ele já se concreta, então tá errado, tem que deixar um espaço para a água entrar. E aqui sobre árvores também, mais uma coisa interessante que a gente pode falar é sobre as encostas, né? E como é que a árvore pode ajudar a gente a observar se essa encosta está estável ou não. Então, no caso da encosta estável, no caso do morro, assim, se as árvores elas estão bem na vertical, a gente tem essa encosta bem estável, não teve nenhuma movimentação de terra. Se a gente tem as árvores mais assim, como se tivessem caído, a gente consegue observar que teve um deslocamento recente,
tá? Então, houve uma movimentação de terra aqui em que inclinou essas árvores. Quando essa encosta está quando ela é instável e teve um deslocamento antigo de terra, essas árvores elas ficaram nessa posição primeiramente, mas depois com o passar do tempo elas já vão assumindo novamente essa verticalidade. Então o tronco ele vai se inclinar, né? E aí a gente consegue compreender que existiu uma movimentação da Terra, mas foi antiga. Porém, essa encosta é ainda instável e ela pode voltar a se movimentar. E aqui a encosta muito estável quando a árvore ela tem essa curvatura bem grande aqui no tronco dela, né? Ela tem que se adaptar muito à movimentação da terra, então isso vai significar que é uma encosta muito estável. Então isso ajuda a gente a compreender ali sobre os taludes, sobre os morros e onde a gente vai construir, se a gente tem um terreno que é seguro ou não para fazer a construção, tá? Então, a aula de hoje era isso, então a gente teve ali algumas composições de jardins e falamos um pouquinho já sobre a área urbana, tá?